A fumaça subia devagar da panela, misturando-se ao cheiro de feijão temperado e arroz solto. O carrinho da dona Helenice era simples, mas impecável. Uma estrutura de metal antiga, uma lona desbotada como cobertura, uma chapa chiando baixinho e potes de molho alinhados como soldadinhos. Ao redor, o barulho da cidade. Carros buzinando, passos apressados, uma sirene distante e vozes que se cruzavam sem se olharem nos olhos. Dona Helenice tinha mãos de trabalho, mãos com pequenas queimaduras e unhas cansadas. Ajeitou o avental manchado e serviu uma marmita para um cliente que a conhecia há anos. «Deus abençoe, Dona Helenice», disse o homem, deixando algumas moedas. Ela mal sorriu. Não era um sorriso grande. Era daqueles sorrisos que não duram muito porque a vida não dá trégua. «Espero que goste, meu filho», respondeu. Quando o cliente se foi, Dona Helenice olhou para a caixinha de dinheiro. Não estava cheia. Nunca estava. E hoje parecia ainda mais vazia. As vendas estavam fracas por causa da obra na rua que desviava o pessoal e uma Kombi de lanche que havia se instalado 2 quadras para baixo com placas coloridas e opções gourmet. Mesmo assim, Dona Helenice continuava. Sempre continuava. Eram quase 18 horas quando o sol começou a se inclinar e a sombra da lona ficou mais comprida. Foi quando ela os viu. 3 meninos. Não estavam correndo como os outros. Não estavam falando alto. Estavam grudados um no outro, como se o mundo fosse grande demais para andar sozinho. Os 3 tinham o mesmo rosto. Olhos escuros, maçãs do rosto afiadas, cabelo preto bagunçado. Pareciam espelhos empoeirados. As roupas estavam surradas, grandes demais, e os tênis haviam perdido a forma. Não tinham mochilas. Não tinham um adulto. Só tinham fome. Dona Helenice olhou para eles uma vez, sem fazer escândalo. Não levou a mão ao peito. Não fez drama. Apenas olhou como se olha para algo que dói, porque é verdade. As crianças ficaram ali a 2 metros do carrinho, sem ousar se aproximar. Um deles, o do meio, deu um passo à frente e falou baixinho. «A senhora tem alguma coisa que sobrou e que não consegue vender?» Dona Helenice segurou a concha no ar. Já tinha escutado essa frase antes, de outras crianças em outros anos, mas havia algo diferente nestes. Não estavam pedindo com malícia. Estavam pedindo com vergonha. «Vocês têm mãe?» perguntou sem acusar. Os 3 se olharam como se a pergunta fosse um golpe físico. «Não», disse o do meio, e a voz quase se quebrou. «Não temos». Dona Helenice engoliu seco e olhou para a panela. Olhou para as marmitinhas prontas. Olhou para a caixinha de dinheiro e depois olhou para os 3 meninos de novo. O da direita baixou os olhos. O da esquerda apertou os lábios como se tentasse não chorar. Dona Helenice respirou fundo e tomou uma decisão. Para ela, não parecia heróico. Parecia simples. «Venham cá», disse fazendo sinal com a mão. «Cheguem mais perto, eu não mordo». Os 3 se aproximaram devagar, como se tivessem medo de que fosse uma armadilha. Dona Helenice serviu 3 pequenas porções com o que havia sobrado. Não eram marmitas cheias como para um adulto, mas estavam quentes e quando se tem fome, o calor é uma promessa. As crianças se sentaram nos banquinhos de plástico, bem juntinhas. Comeram rápido no início com ansiedade e depois mais devagar, como se seus corpos finalmente percebessem que sim, ia ter comida no estômago. Dona Helenice os observou comer e sentiu um nó no peito que não sabia explicar. Talvez fosse a memória do próprio filho, talvez o cansaço de tantos anos, ou talvez aquele pensamento amargo de que ninguém deveria ver 3 crianças comendo como se fosse a última chance. «Como são os nomes de vocês?» perguntou, tentando manter a voz firme. Os 3 se olharam de novo. «Eu sou o Mateus», disse o primeiro. «Eu sou o Gabriel», disse o segundo, o do meio. «E eu sou o Daniel», disse o terceiro. Dona Helenice assentiu devagar, gravando aqueles nomes na mente como quem guarda algo que não quer perder. «E onde vocês dormem?» perguntou. Os 3 baixaram os olhos. «Onde dá», murmurou Gabriel. Dona Helenice apertou os dedos em volta da concha. Olhou ao redor. As pessoas passavam, compravam coisas, não olhavam. Um casal atravessou a rua rindo sem notar as crianças.
Um homem de camisa social mal virou a cabeça e fez cara feia, como se a fome fosse contagiosa. Dona Helenice sentiu uma pontada de raiva e então escutou uma voz atrás dela, fria como pedra. Dona Helenice dando comida de graça de novo. Ela se virou. Era um homem do bairro, daqueles tipos que sempre falam como se fossem donos da quadra. Seu Rogério, aquele que dizia conhecer o pessoal que cuidava das licenças da prefeitura. Não venha reclamar depois quando não tiver dinheiro, acrescentou olhando para as crianças como se fossem lixo. Os trigêmeos ficaram quietinhos, um segurou a beirada da marmita, outro escondeu o rosto. Dona Helenice se endireitou, mesmo com as costas doendo. Eu não reclamo, disse firme, e eles estão comendo. Seu Rogério deu uma risadinha. Vai encher seu carrinho de vagabundo, murmurou, e depois vem fiscal e é tchau. Dona Helenice segurou o olhar dele sem baixar a cabeça. Que venham, disse. Não tem nada sujo aqui, só fome. Seu Rogério fez bico e foi embora, mas a ameaça ficou ali, pairando no ar. Dona Helenice olhou para as crianças. Mateus a olhava, como se não conseguisse entender por que alguém defenderia eles. Gabriel engoliu devagar. Daniel apertou os lábios com uma raiva contida. Dona Helenice baixou a voz. Comam, disse para eles. E quando terminarem, me digam onde vocês vão. Não vou sossegar se só deixar vocês irem assim. Os três se olharam, e pela primeira vez os olhos mostraram algo além de fome. Mostraram uma esperança pequenina, como uma chama tremulando. Dona Helenice não sabia, mas naquele instante, com 3 marmitas simples e uma frase firme, havia acabado de fazer algo que o mundo não perdoa nem esquece facilmente. Porque alimentar 3 crianças de rua era um ato de bondade, mas também era, sem querer, uma promessa. A rua continuou a mesma. Carros passando, gente comprando sem olhar, a chapa soltando aquele chiado que parecia um coração cansado. Mas para Dona Helenice, a tarde não era mais a mesma desde que as 3 crianças se sentaram nos seus banquinhos de plástico. Mateus, Gabriel e Daniel terminaram suas porções com cuidado, como se quisessem esticar o calor da comida para que durasse mais tempo. Não pediram mais, não porque não quisessem, mas porque tinham vergonha. Dona Helenice pegou um guardanapo e estendeu para o do meio. Se limpa, meu filho, disse sem doçura exagerada, apenas como uma avó de verdade faria. Gabriel assentiu, baixando os olhos. Obrigado, senhora, murmurou. Dona Helenice recolheu as marmitas devagar, olhando para as mãozinhas pequenas. Mãos de criança, mas com marcas de rua. Um arranhão nas juntas, unhas quebradas, dedos um pouco inchados do frio de dormir ao relento. Pois então, disse, apoiando as marmitas na bandeja. Onde vocês vão quando o sol se põe? Os 3 se olharam como se estivessem concordando sem falar. Embaixo do viaduto, disse Mateus, quase sem voz. Dona Helenice sentiu um caroço na garganta. O viaduto era um lugar conhecido. Sombras, papelão, umidade. A cidade tinha esses cantos onde as pessoas sumiam sem ninguém notar. E por que não estão num abrigo? Perguntou. Daniel enrijeceu a boca, desconfiado. Eles separam a gente, disse direto. Dizem que é a regra. Dona Helenice franziu a testa. E vocês não deixam? Gabriel balançou a cabeça com uma teimosia triste. Se eles separam, a gente não se acha mais, disse. Engoliu seco. E ficar sozinho é pior. Dona Helenice ficou quieta um segundo. Olhou para a panela, olhou para a rua, olhou para a caixinha de dinheiro e sentiu uma raiva silenciosa desse tipo de regra feita numa mesa e aplicada na pele de criança. Tá certo, disse. Então eu também não vou separar vocês. Os trigêmeos levantaram os olhos ao mesmo tempo, como se essa frase fosse um teto sobre a cabeça. Dona Helenice baixou a voz. Mas vocês não vão embora sem eu saber mais uma coisa, disse. Quem deixou vocês assim? Tem família? Mateus deu de ombros. Daniel desviou o olhar. Gabriel demorou um segundo, mas falou. A gente não lembra bem, murmurou. Só um carro à noite e depois acabou. Dona Helenice sentiu um arrepio. Não era uma história completa. Era um fragmento. E fragmentos faltando geralmente escondem coisas pesadas.
Ela não forçou. Não quis arrancar a dor na marra. Tá bom, disse. Hoje vocês comeram e amanhã, se quiserem, podem voltar, mas tem uma condição. Os três ficaram tensos, como se temessem um pagamento. Qual? Perguntou Daniel. Dona Helenice olhou para eles firme. Que vocês não roubem, disse. Nem de fome, nem de raiva. Se eu dou para vocês, vocês me respeitam e respeitam vocês mesmos. Mateus assentiu rápido. A gente não rouba, disse. Daniel apertou os lábios. Às vezes acusam mesmo quando não é, resmungou. Dona Helenice entendeu. Na rua, a culpa é distribuída de acordo com a cara e a roupa. Aqui não, disse. Aqui, a gente fala a verdade. As crianças ficaram quietas e então, quando Gabriel se mexeu para descer do banquinho, algo apareceu na gola da camisa. Uma correntinha fina, suja de poeira, com um pingentezinho. Dona Helenice mal viu, mas viu. Era um pingente de metal simples com uma forma bem específica. 3 argolazinhas ligadas como um vínculo de família, ou 3 estrelas no aglomerado. Dona Helenice gelou. Já tinha visto esse símbolo antes, não na rua, mas num lugar que não batia com criança de rua. Oi, disse baixinho. Esse pingentinho. Onde conseguiu? Gabriel tocou o peito instintivamente, como protegendo. É meu, disse desconfiado. Eu tinha desde antes. Dona Helenice engoliu seco. Desde antes de estar na rua? Gabriel assentiu. Mateus e Daniel se aproximaram como se o pingente fosse algo sagrado. Nós 3 temos, disse Mateus, puxando a gola da camisa para mostrar o dele. Daniel fez o mesmo. Os 3 pingentes eram idênticos. Dona Helenice sentiu o coração pular uma batida. Não era comum, não era algo comprado na feira. Era símbolo de alguém que tinha dinheiro ou família, ou lugar onde se encomenda coisa combinada para 3 crianças combinadas. Dona Helenice olhou para o símbolo de novo, e algo na memória se mexeu como porta-velha rangendo. Lembrou de uma notícia antiga de anos atrás. Um cartaz de desaparecido, grudado num poste perto do mercado. 3 iguaizinhos, família desesperada, número de telefone, recompensa oferecida e um logotipo pequeno no canto. O mesmo, com 3 argolas ligadas. Dona Helenice sentiu o sangue sumir dos dedos. O que foi? Perguntou Daniel, vendo ela tão séria. Dona Helenice engoliu seco, tentando não assustar eles. Nada, meu filho, disse. Mas a voz não obedeceu direito. É que esse símbolo não é da rua. Gabriel apertou o pingente forte. Eu não sei, disse. Só sei que quando toco nele, lembro de uma voz cantando. Mateus olhou para o chão. E um cheiro, sussurrou. Como sabonete caro. Daniel franzou a testa. E lembro de um portão, disse baixinho. Alto, feito de ferro. Dona Helenice gelou. Portão, sabonete caro, voz cantando. Isso não era viaduto. Isso era lar. Dona Helenice olhou ao redor como se alguém pudesse estar escutando. A rua estava normal, mas ela não estava normal por dentro, porque entendeu o que ninguém mais via. Essas crianças não tinham só fome. Tinham história. E se alguém procurou elas com recompensa e logo, então alguém mais também queria ter certeza de que ninguém achasse. Dona Helenice respirou fundo, se inclinou para eles e baixou a voz. Escutem bem, disse. Hoje vocês não vão para o viaduto. Hoje vocês ficam perto de mim. E não porque eu quero, mas porque sinto que alguém pode querer que vocês sumam. Os 3 olharam para ela aterrorizados. Quem? Perguntou Gabriel. Dona Helenice segurou a concha como se fosse um escudo. Ainda não sei, disse, mas vou descobrir. E pela primeira vez naquele carrinho humilde, o perigo parou de parecer fome e passou a parecer algo maior, como uma sombra vindo do passado. O sol desceu mais um pouco, e o ar esfriou com aquele cheiro de cidade que mistura escapamento, comida e chuva no asfalto. Dona Helenice ficou atrás do carrinho, mexendo a concha com calma fingida, mas tensa por dentro. Os 3 pingentes com o símbolo das argolas ligadas haviam despertado uma memória que ela não queria acreditar completamente. Mateus, Gabriel e Daniel ficaram por perto sem atravessar a rua, como se pela primeira vez tivessem um lugar
onde não eram enxotados imediatamente. Não falavam muito, observavam as pessoas com cuidado, e cada vez que alguém se aproximava demais, os três se apertavam como se fossem uma pessoa só. Dona Helenice entregou um copo d'água para eles. Bebam devagar, disse. Não quero que passem mal comigo. Gabriel pegou o copo com cuidado. Obrigado, senhora. Nesse momento, uma risada seca soou a alguns passos. Ora, olha ela aí. Dona Helenice se virou. Seu Rogério vinha se aproximando com 2 homens atrás dele, daqueles que sempre parecem ter autorização para fazer o que quiserem. Um tinha uma pasta, o outro um boné e um rádio vagabundo. Seu Rogério estava sorrindo como quem veio cobrar uma dívida que ia gostar de receber. Dona Helenice disse, que coração grande, dando comida grátis para pivete. Não venha chorar para mim depois quando tirarem seu carrinho. Os trigêmeos ficaram duros. Mateus baixou os olhos. Daniel apertou os lábios. Gabriel se encostou mais na beirada do carrinho, escondendo. Dona Helenice se aprumou. Eles não são pivete, disse. São criança. Seu Rogério ergueu uma sobrancelha. Criança que come de graça hoje e te assalta amanhã, rebateu. É assim que começa. Um dos homens atrás dele abriu a pasta e fingiu ler. Recebemos uma denúncia, disse. Por condições insalubres e obstrução de calçada pública. Dona Helenice sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Essa palavra insalubre era a favorita deles quando queriam tirar algo de você, sem admitir que você só estava atrapalhando. Meu carrinho é limpo, disse firme. Sempre foi limpo. O homem deu de ombros. Isso é para nós decidirmos. Dona Helenice olhou para a chapa, as panelas, os potes. Estava tudo em ordem. Sabia disso, mas também sabia que quando o fiscal chega querendo achar alguma coisa, ele acha. Seu Rogério sorriu. Eu avisei, Dona Helenice, murmurou. Se quisesse ficar fora de confusão, deveria ter me escutado. Dona Helenice olhou para ele com raiva contida. O que você quer? Ele baixou a voz, mas o suficiente para as crianças escutarem. Quero que pare de atrair problema, disse. E quero essas crianças fora daqui. Gabriel levantou os olhos apavorado. Mateus segurou a beirada do banquinho. Daniel, porém, deu um passo à frente como se quisesse ficar na frente. Dona Helenice estendeu uma mão para ele, parando sem tocar. Não, sussurrou. Não se mete. Seu Rogério viu o gesto e zombou. Olha que bonitinho, já tem guarda-costas, disse. Quanto você paga para eles com sopa? As pessoas começaram a se virar. Alguns curiosos se aproximaram, e esse era o plano. Humilhação pública para que a vergonha fizesse o trabalho. Uma senhora da loja do lado murmurou, por isso que esse lugar fica cheio de encrenqueiro. Um homem de bicicleta gritou, chama o conselho tutelar para eles. As crianças escutaram e se encolheram ainda mais. Dona Helenice sentiu a raiva subindo, mas forçou a si mesma a falar calmo. Eles não fizeram nada, disse. Estão comendo, só isso. O fiscal com a pasta se aproximou do carrinho e enfiou o nariz, procurando um cheiro ruim. Resmungou exagerado. Está com cheiro estranho aqui. Dona Helenice apertou o punho na concha. Está com cheiro de comida, disse. Como deve estar? Seu Rogério deu um passo à frente e apontou para os trigêmeos. Sabe, ele disse para a multidão, essa mulher incentiva a vida de rua. Depois eles saem roubando por aí e todo mundo reclama, mas ninguém mete a colher. Daniel cerrou os punhos, os olhos queimando de raiva. A gente não rouba, soltou, sem conseguir segurar. O silêncio durou 1 segundo, e nesse segundo seu Rogério sorriu. Ah, não, disse. Então prova. Vamos ver o que vocês têm nos bolsos. Daniel gelou. Mateus olhou para Gabriel com medo. Gabriel, instintivamente, apertou o pingente. Dona Helenice deu um passo à frente, se plantando firme. Você não tem direito, disse alto. São só criança. O homem com o rádio se aproximou. Temos direito sim, se há suspeita, disse. A multidão murmurou. A palavra suspeita era como gasolina. Seu Rogério levantou a voz como se prestasse um serviço público. Dona Helenice, não fica difícil.
Ou você manda eles embora, ou eu mando embora com as autoridades de verdade. Dona Helenice sentiu o mundo desabando. E nesse momento viu uma coisa. O bolso rasgado da calça do Mateus, o tremor do queixo do Gabriel, a raiva desesperada do Daniel. Eram crianças. Tinham fome e agora tinham humilhação. Dona Helenice respirou fundo, juntou coragem e falou claro para todo mundo ouvir. Se vieram aqui tomar meu carrinho, então tomem, disse. Mas não vou enxotar 3 crianças como se fossem cachorro. Se ver fome incomoda vocês, é porque nunca sentiram. A rua ficou quieta por um segundo. Alguns baixaram os olhos, outros se mexeram desconfortáveis. Mas seu Rogério não era do tipo que sente vergonha. Então é assim que vai ser, disse sorrindo. Tá bom. Fez sinal para o fiscal da pasta. Anota aí, ordenou. Recusa em colaborar. Presença de menores em situação irregular. Risco sanitário. Dona Helenice sentiu as pernas tremendo, mas não recuou. Então, o homem com o rádio deu um passo em direção ao carrinho, estendendo a mão como se fosse desligar o gás ou derrubar alguma coisa. E nesse movimento, o olhar dele se fixou no peito do Gabriel, onde o pingente das 3 argolas estava aparecendo. O homem gelou por um segundo e o rosto mudou. Opa, disse em voz baixa. Esse símbolo... Gabriel cobriu o peito. Dona Helenice percebeu. Seu Rogério também. O que é? Perguntou rápido, se aproximando. O homem com o rádio hesitou. Nada, disse. Mas já era tarde demais. Seu Rogério olhou para Gabriel com mais atenção, como se pela primeira vez não visse um menino sujo, mas outra coisa. Alguma coisa que podia valer dinheiro. E Dona Helenice sentiu um alarme interno, porque entendeu qual era o perigo real naquele instante. Não era de serem chamados de vagabundo, era de alguém ter acabado de reconhecer eles. As palavras ficaram no ar, perigosas e pequenas. Esse símbolo, o homem do rádio tinha dito quase sem querer, mas foi o suficiente para gelar a espinha da Dona Helenice. Gabriel cobriu o peito imediatamente. Mateus deu um passo atrás. Daniel cerrou os punhos, como se a raiva dele pudesse proteger os outros. Seu Rogério inclinou a cabeça, farejando uma oportunidade como cachorro sentindo carne. O que é? Perguntou, fingindo curiosidade. O homem do rádio recuou nervoso. Nada, murmurou. Não é nada. Dona Helenice se mexeu rápido e se pôs na frente das crianças, protegendo eles com seu corpo magro e avental manchado. Não era muito, mas era um muro. Chega, disse firme. Se vieram aqui inventar coisa, inventem outra. Aqui não tem crime nenhum. Seu Rogério deu uma risada, mas a risada já não era de deboche. Era de cálculo. Dona Helenice, só quero te ajudar, disse. Você se mete em confusão por ser boazinha demais e a rua não perdoa. Dona Helenice olhou para ele do jeito que se olha para alguém disfarçado de amigo. Eu não preciso da sua ajuda, respondeu. Seu Rogério fez um gesto com a mão como se rendesse, mas o olhar continuou grudado no pescoço do Gabriel. Tá bom, disse. Não diga depois que não avisaram. O fiscal guardou a pasta sem terminar direito a ameaça. O homem do rádio evitou olhar para as crianças. Os 3 foram embora, mas não foram embora com pressa. Foram embora com aquela calma falsa que diz, eu vi uma coisa e vou voltar. Quando finalmente dobraram a esquina, Dona Helenice soltou o ar como se estivesse segurando desde que chegaram. As crianças ficaram paradinhas, sem se mexer. Senhora, murmurou Mateus, a gente vai embora. Dona Helenice olhou para a rua, olhou para o carrinho, olhou para o sol se pondo e decidiu sem ainda falar. Hoje vocês não saem do meu lado, disse. Nem para o viaduto, nem para lugar nenhum. Gabriel arregalou os olhos. Mas se ficarmos, eles vão fechar seu carrinho. Dona Helenice segurou a concha como se fosse uma bengala. Carrinho se perde, disse. Vocês não. Daniel baixou os olhos por um segundo, engolindo alguma coisa. Então falou com voz pequena, quase envergonhado. A gente não quer dar trabalho. Dona Helenice olhou para ele. Vocês não são trabalho, disse. São crianças. A tarde continuou. Chegaram 2 clientes e Dona Helenice serviu com mãos rápidas como sempre. As crianças ficaram de lado, quietas e observando.
E nessa observação, Dona Helenice notou uma coisa. Eles não eram menino de rua do jeito que o pessoal costuma pensar. Não tinham jeito para roubo, tinham jeito para aguentar. Quando um cliente deixou troco a mais, Mateus viu, mas não estendeu a mão. Quando uma senhora se distraiu com a bolsa aberta, Gabriel olhou e fechou discreto para ninguém pegar nada. Quando um menino do bairro zoou eles, Daniel não respondeu na mão. Só olhou com uma raiva quieta. Dona Helenice percebeu uma coisa. Aqueles três estavam passando fome, sim, mas tinham um código interno também, mesmo sem saber de onde vinha. Quando a noite caiu, Dona Helenice fechou o carrinho, guardou os potes, desligou o gás, tampou a panela e conferiu a caixinha de dinheiro. Havia sido um dia fraco, mas ela não se importava mais. Vamos, disse para eles. Vamos caminhar. Os meninos se olharam desconfiados. Para onde? Perguntou Gabriel. Dona Helenice acenou com a cabeça. Para meu apartamento, disse. Não é grande, mas pelo menos não goteira. Os três gelaram. Não, murmurou Mateus. A gente não quer confusão. Dona Helenice cortou. A confusão já veio atrás de vocês, disse. E se voltarem para aquele viaduto, não sei se vejo vocês amanhã. Os meninos ficaram quietos, e esse silêncio foi um sim. Andaram por calçadas movimentadas. Dona Helenice puxava o carrinho, rodas rangendo, enquanto os meninos grudavam atrás dela. De vez em quando, um deles olhava para trás como se alguém estivesse seguindo. Quando chegaram a um prédiozinho simples, Dona Helenice abriu a porta. Lá dentro cheirava a sabão barato e pão velho. Tinha uma cama simples, uma cadeira velha e uma prateleirinha pequena com uma vela apagada. Aqui, disse, não tem luxo, mas tem teto. Os meninos entraram devagar, como se o quarto fosse um lugar sagrado. Dona Helenice tirou um pão duro e partiu em 3 pedaços. Comam só um pouco, disse, e amanhã a gente vê o que faz. Mateus pegou com cuidado. Por que está ajudando a gente? Perguntou sem entender. Dona Helenice ficou parada um segundo. Não sabia explicar com palavra bonita, então só falou a verdade simples. Porque se eu estivesse na rua, ia querer que alguém me visse como pessoa. Os meninos baixaram os olhos. Dona Helenice se sentou na cadeira e olhou para eles um por um. Agora é condição, disse firme. Os 3 levantaram os olhos. Aqui não rouba, disse. Aqui não mente. E se alguém está procurando vocês, vocês me falam. Não vão se esconder de mim. Gabriel apertou o pingente embaixo da camisa. A gente não sabe quem procura. Dona Helenice olhou para ele. Alguém reconheceu esse símbolo, disse. E quando alguém reconhece uma coisa em você, nem sempre é por bondade. Daniel franziu a testa. Então, o que a gente faz? Dona Helenice respirou fundo. A gente faz um acordo, disse. Um acordo silencioso. Mateus prestou atenção. Vocês me ajudam no carrinho, continuou. Limpam, organizam, carregam coisa. Assim ninguém pode dizer que só vem comer. E eu dou comida e teto até descobrirmos a verdade sobre esse símbolo. Os 3 se olharam, e pela primeira vez os olhos brilharam com algo parecido com orgulho. Sim, disse Mateus. Sim, repetiu Gabriel. Sim, disse Daniel, o mais durão, mas a voz tremeu um pouco. Dona Helenice assentiu. E naquela noite, enquanto a cidade olhava para o lado, um acordo foi assinado num apartamento humilde. Um acordo sem papel, mas com algo mais forte, lealdade. Só que lá fora, em algum canto, seu Rogério também havia feito seu próprio acordo, mas com a ganância. E Dona Helenice sentia isso nos ossos. Na manhã seguinte, o carrinho cheirava como sempre, feijão, arroz e cebola recém-cortada. Mas havia uma diferença que Dona Helenice não conseguia ignorar. A sensação de que estavam sendo observados. Mateus, Gabriel e Daniel chegaram cedo, antes do sol esquentar o asfalto. O cabelo ainda estava úmido, como se tivessem lavado o rosto com a seriedade de quem quer parecer respeitável. Sem falar muito, começaram a ajudar. Um arrumou os banquinhos, outro limpou a chapa, e o terceiro carregou um balde d'água que era grande demais para ele. Dona Helenice os observou calada, com uma mistura estranha de orgulho e medo. Vai devagar com isso, meu filho, disse para Daniel quando viu ele forçando as costas.
Não quero que se machuque. Daniel assentiu teimoso, como quem não sabe aceitar cuidado. Durante a manhã, as pessoas olharam diferente. Alguns com desconforto, outros com pena. Alguns compraram só para ficar encarando, como se o carrinho fosse um espetáculo. E no meio dessa agitação, seu Rogério apareceu do outro lado da rua. Não se aproximou. Só ficou encostado numa parede, observando, sorrindo com os lábios, mas não com os olhos. Dona Helenice sentiu o sangue gelar. Não olhem para ele, sussurrou para os meninos. Só continuem trabalhando. Gabriel, porém, viu de canto de olho e apertou o pingente das 3 argolas embaixo da camisa, como se a pele avisasse antes da cabeça. O dia continuou. Ao meio-dia, Dona Helenice quase relaxou. Quase. E então, durante uma pausa breve, Mateus se aproximou dela, voz baixinha. Senhora, eu sonhei ontem à noite, disse. Dona Helenice olhou para ele. Sonhou o quê, meu filho? Mateus engoliu seco. Sonhei que chamavam a gente por outro nome, murmurou. Como se a gente tivesse sobrenome chique. Dona Helenice sentiu uma pontada no peito. Lembra do nome? Mateus balançou a cabeça frustrado. Escapa da memória, mas escutei música e cheirava sabonete caro, igual o Gabriel falou. Dona Helenice ficou quieta um segundo. Depois alisou o cabelo dele meio desajeitado, como quem não tem costume de mostrar carinho. O importante, disse, é que você está aqui comigo. Mateus baixou os olhos e assentiu. Mas esse conforto não durou muito, porque às 14h30, quando o sol batia forte e a rua parecia cochilando, uma Hilux branca parou a meia quadra, depois outra, depois um carro da polícia se mexendo devagar, sem sirene, como se quisesse parecer normal. Dona Helenice sentiu o coração pular para a garganta. Não saiam do lugar, disse para as crianças rápido. Fiquem grudados em mim. Os 3 se aproximaram imediatamente, como se já conhecessem esse tipo de perigo. 2 pessoas com coletes carregando pastas saíram das Hiluxes. Uma tinha uma identidade pendurada no pescoço. O carro da polícia parou por perto. Um policial olhou sem pressa, e como se o mundo quisesse confirmar o pior, Dona Helenice viu seu Rogério caminhando atrás deles com aquela cara de "eu trouxe eles". A mulher de colete falou primeiro. Boa tarde. Estamos aqui por uma denúncia de menores em situação de rua, presunto risco à saúde e possível exploração. Dona Helenice sentiu a cara queimar. Exploração, repetiu. Eu dei comida para eles. O homem de colete segurou a pasta. Senhora, não estamos acusando, disse com voz mecânica. Só temos que verificar. Essas crianças moram com a senhora? Dona Helenice apertou o avental. Dormiram ontem, admitiu, porque estavam na rua. A mulher olhou para os 3 meninos e a voz amoleceu um pouco. Meninos, como são os nomes de vocês? Mateus abriu a boca, mas Daniel se adiantou desconfiado. Mateus, Gabriel e Daniel. A mulher assentiu anotando. Tem família? Alguém procura vocês? Dona Helenice sentiu o mundo girar um pouco. Se dissesse que sim, talvez levassem eles. Se dissesse que não, talvez levassem eles mesmo assim. Eu não sei, disse honesta. Só sei que alguém reconheceu um símbolo que eles usam. O homem de colete franziu a testa. É mesmo? Gabriel instintivamente cobriu o peito. A mulher se inclinou gentil. Não se preocupe, disse. Não vamos machucar vocês. Só queremos ajudar. Dona Helenice escutou essa frase e, mesmo assim, o medo não desceu. Não porque achasse que iam machucar, mas porque sabia o que já tinham falado. Vocês separam eles, disparou Dona Helenice, quase sem pensar. Eu imploro, se separarem, eles se perdem. A mulher de colete olhou para ela com uma mistura de cansaço e pena. Senhora, eu não decido isso, disse. Existem protocolos. Daniel cerrou os punhos. Não, disse, e a voz rachou. Não separa a gente. Mateus se grudou no Gabriel. Gabriel ficou parado, olhar fixo no carro da polícia. Dona Helenice sentiu como se o peito rachasse. Olhem para o carrinho, disse desesperada, apontando. Está limpo. Eles ajudam. Eu não estou usando eles. Eu só não podia deixar. Aí o policial da viatura disse, Senhora, não complique as coisas. E essa indiferença doeu como um golpe.
Então o homem de colete abriu a pasta e mostrou uma coisa. Uma folha impressa com um logo no canto. Dona Helenice gelou. 3 argolas ligadas. O mesmo símbolo. A mulher de colete olhou para Dona Helenice com uma seriedade nova. Senhora, essas crianças podem ter sido denunciadas como desaparecidas há anos. Temos que levá-las sob custódia protetiva para verificar a identidade. Dona Helenice sentiu as pernas fraquejarem. Desaparecidas? Seu Rogério sussurrou atrás, sorrindo como se tivesse ganhado na loteria. Viu, Dona Helenice? Disse. Você metendo o nariz onde não devia. Dona Helenice olhou para ele com uma raiva silenciosa. Foi você, murmurou. Seu Rogério deu de ombros. Eu só denunciei, disse, para o bem das crianças. Mentira embrulhada em bondade. Os coletes se aproximaram dos trigêmeos com calma, sem agressão, mas firme. Os meninos deram um passo para trás, se grudando em Dona Helenice. Senhora, disse Mateus com voz tremendo, vai deixar a gente. Dona Helenice sentiu algo dentro dela quebrar. Não, disse, engolindo seco, eu não vou deixar vocês. A mulher de colete olhou para ela. A senhora pode vir conosco ao escritório se quiser, disse, mas não pode impedir a custódia. Dona Helenice assentiu rápido. Vou, disse, vou junto. Nesse momento, Daniel se virou para o carrinho como se quisesse guardar na memória. Gabriel apertou o pingente. Mateus olhou para Dona Helenice como quem se segura na única coisa que tinha. Colocaram eles numa van juntos por enquanto. Dona Helenice subiu também, tremendo com o avental ainda posto. A porta fechou, e quando o veículo ligou, Dona Helenice viu pela janela seu Rogério ficando na esquina, vendo eles irem embora com satisfação. Dona Helenice apertou os lábios porque entendeu que não era ajuda. Era jogada. Alguém havia ativado alguma coisa grande, e agora as crianças não estavam mais sob seus olhos. E nesse dia, em segundos, Dona Helenice perdeu o que mal havia começado a cuidar. A rua voltou a fazer seu barulho, como se nada tivesse acontecido. Foi isso que mais doeu. A mesma sirene distante, os mesmos gritos do mercado, o mesmo sol batendo na calçada e o carrinho da Dona Helenice ali parado, vazio por dentro. Anos depois, a panela fazia o mesmo barulho há anos, mas Dona Helenice havia mudado. Seus cabelos estavam mais brancos, suas costas mais curvadas, suas mãos mais ásperas. Seus clientes regulares envelheceram junto com ela. Alguns nunca mais voltaram. Outros falavam, Dona Helenice, a senhora devia descansar. Mas Dona Helenice não descansava, porque descanso significava silêncio, e no silêncio ela escutava vozes. Às vezes sonhava que as crianças estavam do lado de fora, e ela não conseguia abrir a porta. Às vezes, sonhava que procurava eles num beco cheio de sombras e só achava os 3 pingentes das argolas jogados no chão. Numa caixa no apartamento, guardava o pouco que sobrou deles. Um guardanapo dobrado com mancha de molho, uma colher de plástico barata que Gabriel havia usado e um desenho que Mateus deixou para ela numa manhã. Um carrinho de comida com 3 bonequinhos de palito. Guardava como se fosse ouro. Um dia, muitos anos depois, uma senhora vendendo flores do lado perguntou, Dona Helenice, ainda pensa naqueles meninos? Dona Helenice não respondeu com palavras, só olhou para a rua. O bairro havia mudado. A quadra se encheu de mais vendedores. O mercado se expandiu. Chegaram telefones melhores, carros mais novos, gente com pressa. Mas o carrinho da Dona Helenice ficou exatamente igual. Velho, humilde, limpo, um ponto fixo num mundo que não parava. E ela se tornou parte da paisagem. Só mais uma senhora idosa. Até uma sexta-feira qualquer, quando o sol estava alto e o ar cheirava a óleo e pão, Dona Helenice escutou um som que não pertencia à sua quadra. Um ronco, não de moto, não de caminhão. Um ronco refinado, caro. As pessoas ao redor se viraram para olhar primeiro. Ela não. Continuou servindo por hábito, até o barulho ficar tão perto que a calçada vibrou. Dona Helenice levantou os olhos e viu 3 carros reluzentes, baixos, agressivos, como bichos de outro mundo. 3 BMWs pretas pararam. A rua silenciou.
Dona Helenice sentiu a concha escorregar um pouco na mão, porque naquele instante, sem entender por quê, soube que a vida estava prestes a cobrar uma dívida antiga. Os 3 BMWs ficaram parados na frente do carrinho, como se o mundo tivesse freado junto. A rua se encheu de olhos. Gente que costumava passar sem olhar agora parava, levantando celulares, sussurrando. Frases soltas boiavam no ar. Quem morreu? O que vieram comprar aqui? Impossível. Conhecem a Dona Helenice. Dona Helenice segurou a concha com mão trêmula, não de emoção ainda, mas de medo. Porque na vida dela, sempre que algo brilhante aparecia de repente, quase sempre trazia notícia ruim. Um dos carros cortou o motor, depois o segundo, depois o terceiro. O silêncio que se seguiu era estranho, pesado como dentro de igreja. Dona Helenice não se mexeu. Olhou os carros como se olha a tempestade esperando o raio cair. E o raio não foi um barulho. Foi uma memória, porque naquele instante o reflexo preto dos carros devolveu sua própria imagem. Uma senhora magra e curvada com avental manchado, rosto marcado pelo sol e pelos anos. Uma mulher que havia engolido palavras demais só para continuar vivendo. O passado bateu nela sem pedir licença. Não eram só as crianças. Era tudo que Dona Helenice havia aprendido a engasgar só para se manter viva. Ela foi jovem um dia. Teve uma casinha pequena com quintal. Teve um marido que cheirava terra e sabão de barra, trabalhador com mãos fortes. Chamava-se Seu Julião. Não era rico, mas era daqueles homens que sempre voltam, não importa o cansaço, até que um dia não voltou. Acidente, ambulância que chegou tarde, hospital que só ajudava quando podia. Dona Helenice viu ele se apagar sem dinheiro para comprar milagre e ficou sozinha com a vida pesando forte nas mãos. Depois veio seu filho, seu único filho, Silvio. Silvio era seu orgulho e seu medo. Cresceu vendo a mãe trabalhar e jurou que um dia ia tirar ela da rua. Estudou um pouco, trabalhou um pouco, e um dia foi para a cidade grande procurar oportunidade. Dona Helenice fazia comida num guardanapo quando ele vinha visitar, como se ainda fosse criança. Mas a cidade não perdoa quem vai sem alguém vigiando as costas. Silvio se meteu em trabalho ruim com gente ruim, só por um tempo, dizia ao telefone, só para juntar dinheiro e voltar. Dona Helenice não entendia esses mundos, mas entendia o tom de quem tem medo e não quer mostrar. Um dia Silvio parou de ligar. Dona Helenice procurou com tudo que tinha, pé, voz e vergonha. Foi em delegacias, em escritórios, em igrejas. Disseram para ela a mesma coisa que diriam anos depois com os trigêmeos. Se não é família com papel, não podemos ajudar. Dona Helenice ficou com um buraco vazio em casa. E aí veio a pior parte. O pessoal, a rua, o bairro começou a falar. Filho fugiu, filho era ladrão, filho largou ela por outra mulher. Dona Helenice nunca soube a verdade toda. Só soube que quando a solidão se muda para casa, começa dobrando você por dentro. Por isso, quando viu Mateus, Gabriel e Daniel naquela tarde com fome, não foi só bondade. Foi uma ferida reconhecendo outra ferida. Foi uma mãe sem filho, olhando para 3 filhos sem mãe. E por isso, ela se importou demais, como o pessoal dizia, porque neles, Dona Helenice sentiu uma segunda chance de fazer alguma coisa certa, mesmo o mundo dizendo que ela não valia nada. O ronco dos carros trouxe ela de volta ao presente. Uma porta abriu, depois outra, depois outra. 3 homens saíram quase ao mesmo tempo. Todos altos, todos bem vestidos, todos com aquela elegância quieta, que não precisa gritar. Não eram meninos do bairro, pareciam de outro mundo. Dona Helenice olhou para eles e sentiu um sobressalto estranho, como quando algo familiar está escondido dentro do impossível. Mesmo assim, sua primeira reação foi humana. Baixou os olhos porque a primeira coisa que sentiu foi vergonha. Vergonha do carrinho velho, do avental, das mãos queimadas, de toda a vida resumida numa panela. Quis se esconder atrás do carrinho, mas não conseguiu. Os 3 homens caminharam em direção a ela devagar, sem pressa, sem deboche, como se cada passo fosse por respeito. Dona Helenice apertou a concha forte. O que vão querer? Perguntou com voz pequena. O homem do meio olhou para ela com emoção contida, como se doesse,
não desmoronar ali mesmo. Dona Helenice, disse suavemente. Ela levantou os olhos, e naquele olhar alguma coisa se abriu, um fio invisível, porque aqueles olhos eram os mesmos que ela havia visto em 3 rostinhos sujos anos atrás, embaixo da lona. Dona Helenice sentiu o peito encher de ar e depois esvaziar. Não disse nada. Não conseguiu. Os 3 homens pararam na frente do carrinho e o do meio, voz tremendo como se finalmente se permitisse sentir, soltou uma frase que partiu o mundo dela em 2. Não esquecemos da senhora. Dona Helenice sentiu os joelhos fracos e na cabeça, como um eco velho, os 3 nomes voltaram: Mateus, Gabriel, Daniel. Mas ela ainda não ousava acreditar, porque Dona Helenice já havia perdido demais. E o coração, quando perdeu demais, aprende a desconfiar até de milagre. A frase ficou suspensa entre a fumaça da chapa e o brilho reluzente dos carros. Não esquecemos da senhora. Dona Helenice apertou a concha como se fosse amuleto. Olhou os 3 homens de cima a baixo, tentando achar a mentira, e ao mesmo tempo o coração se agarrando numa ideia perigosa. E se fossem eles? A rua havia virado palco. Tinha gente filmando. Alguns se aproximaram sem vergonha. Outros fingiram comprar só para ficar e assistir. Mateus, Gabriel e Daniel notaram as câmeras e, sem dizer palavra, se posicionaram naturalmente. Um à direita do carrinho, um à esquerda, um na frente, como se estivessem protegendo ela. Dona Helenice engoliu seco. Quem são vocês? O do meio deu mais um passo. A voz saiu mansa, mas firme. Primeiro, se me permite, disse, podemos conversar sem tantos olhos em cima. Dona Helenice olhou ao redor. Os olhares atravessavam ela, e então sentiu aquele medo antigo voltar. O mesmo medo de quando levaram as crianças. O mesmo medo dos protocolos e papéis daqueles que mandam. E como se medo chamasse medo, uma voz familiar venenosa se ouviu por trás. Olha só, olha só. Agora parece que acertou na loteria, Dona Helenice. Dona Helenice se virou. Seu Rogério vinha se aproximando com o sorriso de sempre, aquele que não pede licença para se intrometer. Estava com as mãos no bolso, confiante, como se a rua ainda pertencesse a ele. O pessoal olhou para ele com curiosidade. Ele se empolgou. Que beleza, disse, levantando um pouco a voz. Ajuda a comunidade, né? E depois vem a recompensa. Dona Helenice sentiu o sangue ferver. Sai fora, Rogério, disse seco. Seu Rogério deu uma risada. Só vim cumprimentar, disse, e perguntar uma coisa. Olhou para os 3 homens. Vocês são donos desses carrões? Porque aqui no bairro precisa de licença para estacionar assim. Mateus olhou para ele sem emoção. Não viemos estacionar, disse. Viemos ver a Dona Helenice. Seu Rogério inclinou a cabeça, fingindo respeito. Ah, tá bom, disse. É que olha, Dona Helenice, não quero que depois fale que não olhei por você. Tem regras aqui. E se tem dinheiro envolvido, né, tem taxa. Dona Helenice apertou o avental. Conhecia essa palavra. Taxa significava extorsão com sorriso. Gabriel deu um passo em direção a seu Rogério, sem alterar a voz. O senhor está cobrando taxa de uma senhora idosa? Seu Rogério riu, fingindo que não era nada. Não se confunda, rapaz, disse. Eu não cobro. Eu ajudo a gerenciar as coisas, manter tudo em ordem aqui. Dona Helenice entendeu. Daniel deu um olhar seco para seu Rogério. E o senhor ajudou no dia em que levaram 3 crianças também? A tensão cortava com faca. Seu Rogério piscou por uma fração de segundo, mas Dona Helenice viu. O sorriso enrijeceu. Que crianças? Perguntou, fingindo ignorância. Nem lembro. Dona Helenice sentiu um frio na espinha. Os trigêmeos se olharam como se confirmassem uma suspeita antiga. Mateus falou calmo. A gente lembra. A multidão ao redor murmurou. Alguns aproximaram os celulares. Seu Rogério jogou as mãos para cima, teatral. Ah, não, disse. Não vem agora tentar botar culpa em mim de coisas. Eu sou um cidadão decente. Dona Helenice deu um passo à frente, tremendo de raiva. Você que apontou eles, disse quase sussurrando. Você que trouxe aquela gente aqui. Seu Rogério sorriu.
mas agora tinha um fio. Dona Helenice, não se meta em confusão, disse baixinho. Só por ela. É do seu interesse não mexer no passado, principalmente agora que tem dinheiro envolvido. Essa frase doeu como soco porque não era só ameaça. Era aviso. Ele viu oportunidade. Mateus ouviu também e a voz foi firme, mas calma. Não tem dinheiro envolvido aqui. Tem uma dívida moral e o senhor não vai lucrar com isso. Seu Rogério deu de ombros, mas o olhar escureceu. Olha, rapaz, não sei quem vocês são, disse. Mas essa quadra tem dono e esse dono é a lei. Se eu fizer uma ligação, aparecem fiscais e é tchau carrinho. E a dona Helenice é velha demais para estar lidando com sobressaltos. Dona Helenice sentiu medo subir como água fria porque era verdade. Toda vez que ele queria, apareciam fiscais. Gabriel se inclinou para Dona Helenice. Não tenha medo, disse baixinho. A senhora não está sozinha hoje. Dona Helenice olhou para ele e essas palavras causaram um tipo bonito de dor, porque durante anos ela havia ficado sozinha, e solidão faz obedecer só de puro cansaço. Daniel deu um olhar gelado para seu Rogério. Se ameaçar ela de novo, a gente torna isso público. Seu Rogério deu uma risadinha curta. Público? Disse. Aqui no bairro o público esquece amanhã e vocês vão embora. Ela fica. Foi a frase mais cruel porque era verdade. A vida da dona Helenice continuava aqui. Milagre ou não. Mateus deu um passo mais perto, a voz baixa. Perigosa porque era tão calma. Nós não vamos embora. Seu Rogério olhou para ele medindo. Ah, é? Mateus segurou o olhar. Nós não vamos embora até consertar o que o senhor quebrou. Seu Rogério apertou os lábios por um segundo, depois ergueu uma sobrancelha e sorriu como homem decidindo jogar sujo. Então vamos resolver isso do jeito fácil ou do jeito local, disse, apontando para a prefeitura ao longe. Foi embora, mas não como quem recua, como quem vai buscar reforço. Dona Helenice viu ele se afastar e sentiu aquele medo velho furar ela de novo. Vão fazer a mesma coisa comigo de novo, murmurou. Vão vir com papéis, com polícia. Mateus olhou para ela, sério. Sim, disse, vão tentar. Gabriel travou o maxilar. E dessa vez vamos estar preparados. Daniel olhou ao redor para os celulares, mas primeiro disse, precisamos tirar ela daqui antes que o medo cale ela. Dona Helenice engoliu seco. O milagre já estava ali, mas o sistema também. E quando o sistema sente que está perdendo o controle, ataca. O ar ficou estranho depois que seu Rogério foi embora, como se tivesse deixado um rastro de veneno. Os celulares continuavam erguidos. O pessoal continuava murmurando, e Dona Helenice, mesmo com os 3 homens bem na frente dela, sentiu aquele medo de sempre, o medo do papel, da burocracia, do mundo te esmagando sem nunca pôr a mão. Mateus falou baixo. Vamos sair, disse. Aqui estamos expostos. Dona Helenice apertou o avental. Para onde? Perguntou, voz tremendo. Gabriel olhou para o carrinho, a panela, a chapa. Primeiro, vamos fechar isso, disse. Não vamos deixar usarem isso para dizer que a senhora fugiu. Daniel se postou na frente da multidão e ergueu uma mão, não gritando, apenas impondo limite. Com licença, disse. Não filmem a senhora, tenham respeito. Alguns baixaram os celulares com vergonha, outros se aproximaram mais, curiosidade mórbida. Uma mulher soltou. Ora, se esses carros aparecem é porque ela está metida em alguma coisa. Dona Helenice sentiu a vergonha como pancada física. A mesma quadra que costumava ignorar, ela agora olhava como se a pobreza dela fosse só disfarce. Mateus se aproximou do carrinho e começou a arrumar as coisas com calma. Não apressou nada, claramente tentando não fazer escândalo. Gabriel desligou o gás. Daniel organizou os banquinhos. Dona Helenice os observou, sentindo uma mistura estranha de gratidão e pânico. Não se metam em confusão por minha causa, disse. Mateus murmurou. Olhou ela nos olhos. Dona Helenice, a senhora se meteu em confusão por nós quando não tinha nada, disse. Agora é nossa vez. Nesse momento, uma mensagem pipocou no celular do Gabriel. Depois outra,
O rosto dele endureceu. Começou, resmungou. O quê? Perguntou Mateus. Gabriel virou a tela. Era um post explodindo nas redes sociais locais. Uma foto do carrinho tirada de longe com uma manchete venenosa. Idosa envolvida em esquema suspeito com carros de luxo no carrinho de rua. Dona Helenice sentiu o estômago dar nó. Envolvida. Sussurrou, como se a palavra não pertencesse à vida dela. Daniel travou o maxilar. Rogério está empurrando isso, disse. E se colar, fiscais e polícia estarão aqui amanhã com razão. Mateus olhou para Dona Helenice. Sério. Sua licença está em dia? Perguntou. Dona Helenice baixou os olhos. Tenho o que sempre tive, murmurou. Pago o que pedem para me deixarem ficar. Gabriel se retesou. Rogério cobra da senhora. Dona Helenice hesitou um segundo, depois assentiu envergonhada. Uma taxa, disse. Se não pagar, fecham. É assim que funciona aqui. Mateus fechou os olhos por um momento, segurando a raiva. Depois disse, então não é só fofoca, é extorsão. Daniel olhou para a rua como se já visse os homens de colete vindo. E Rogério não está satisfeito com a parte dele. Agora quer usar vocês, disse. Nesse momento, Dona Helenice escutou uma frase que cortou o ar. Veio de 2 homens parados ali perto, sussurrando. Deve ser algum golpe velho. Por isso que está ganhando esses carros. Dona Helenice sentiu vontade de chorar, mas engoliu as lágrimas por costume. A vergonha deu vontade de sumir. Mateus percebeu, e foi aí que a mudança aconteceu. Ele não era mais apenas um homem com dinheiro. Era alguém com uma dívida no coração. Acabou, disse, e a voz não era mais suave. Era decidida. Gabriel olhou para ele. O que está pensando? Mateus levantou o celular e discou. Vamos fazer o que nunca é feito aqui, disse. Ligar para cima. Daniel ergueu uma sobrancelha. Para quem? Mateus respondeu sem se exibir, apenas com decisão. Ministério Público e um veículo de comunicação grande. Hoje, com provas. Dona Helenice olhou para ele apavorada. Não, não faz isso, sussurrou. Aqui, quando a gente fala, a gente paga. Mateus se inclinou para ela com firmeza respeitosa. Dona Helenice, a senhora já pagou por anos, disse, com medo, com solidão, com silêncio. Agora vamos cobrar com a verdade. Dona Helenice sentiu algo dentro dela se soltar. Gabriel abriu rapidamente outra tela no celular. Uma foto antiga guardada como tesouro. Estava borrada, mas dava para ver um recorte de jornal com 3 rostinhos idênticos. Num canto, as 3 argolas. Guardei isso enquanto pude, disse baixinho. Não sabia por quê, mas guardei. Daniel apertou os lábios. Então a história não começou hoje, murmurou. Começou no dia que apagaram a gente. Dona Helenice olhou para eles e pela primeira vez entendeu sem ninguém falar. Se aqueles homens eram os meninos, então o sistema não só humilhou ela, roubou a vida deles também. E se seu Rogério estava envolvido, ele não era só um vizinho intrometido, era peça-chave. Mateus desligou a ligação e olhou para os outros 2. Pronto, disse. Estão vindo. Gabriel engoliu seco. Então não tem volta. Daniel olhou em direção à prefeitura ao longe como quem vê tempestade. Que venha quem tem que vir, disse. Dessa vez eles não separam a gente. Dona Helenice apertou o avental, tremendo com a quadra cheia de olhos em cima dela. Porque a vergonha já estava rodando pela cidade e o que vinha não era só fiscalização. Era a tentativa final de enterrar ela no boato. Não demorou nem 1 hora. O boato já estava em vários grupos de páginas do bairro, em comentários venenosos, e quando o pessoal sente cheiro de sangue, vira especialista em inventar. Dona Helenice tentou continuar trabalhando por puro hábito, mas as mãos tremiam. Cada cliente que se aproximava trazia um olhar diferente. Curiosidade, suspeita, fascinação mórbida. O carrinho que sempre foi invisível agora era holofote. Mateus, Gabriel e Daniel ficaram por perto sem se exibir, como se fossem um muro. Eles estão vindo, disse Daniel observando a rua. E vieram. 2 homens com coletes e pasta, uma mulher com tablet, e atrás deles um carro da polícia se mexendo devagar.
sem sirene. Quase igual àquele tempo, anos atrás, só que agora havia mais celulares gravando. Dona Helenice sentiu o peito fechar de novo. Não, murmurou. Mateus se inclinou para ela. Respire, disse. Hoje eles não pisam na senhora. A mulher de colete falou com voz burocrática. Dona Helenice, estamos aqui para uma verificação. Denúncia por atividade irregular, possíveis transações suspeitas e obstrução de calçada pública. Dona Helenice abriu a boca, mas a vergonha deixou ela sem voz. Gabriel se adiantou. Transações suspeitas? Perguntou calmo. Com que prova? O homem da pasta segurou um papel impresso. O post do boato com screenshots. Temos queixas de cidadãos, disse. Daniel soltou uma risada curta e gelada. Isso não é queixa. É fofoca. O policial se impertigou, parecendo pronto para a briga. Mateus ergueu uma mão para acalmar e falou sem alterar a voz. Policial, vamos colaborar, mas está tudo sendo gravado e antes de tocar em qualquer coisa, quero ver mandado e identificação completa. O cara de colete pareceu desconfortável. Não precisa ficar assim, rapaz. Mateus olhou direto através dele. Precisa porque essa senhora foi extorquida por anos, disse. E isso está cheirando armação. A palavra extorsão mudou todo o clima. A multidão murmurou mais alto. Os fiscais se entreolharam. Foi aí que seu Rogério apareceu no fim da rua, como se toda a cena pertencesse a ele. Não se aproximou logo, só ficou observando com cara de dono. Daniel apontou ele com o queixo. Ali está o cara que coleta a parte dele, disse. Dona Helenice baixou os olhos, tremendo. A mulher de colete franziu a testa. Que parte? Gabriel puxou o celular e mostrou mensagens antigas, nomes, transferenciazinhas, fotos de papéis sem carimbo oficial. Isso, disse. Pagamentos para não fechar ela todo mês pela licença. Os fiscais gelaram. O policial mudou de posição. Mateus falou direto para eles. Já comunicamos o Ministério Público. Estão vindo. Se isso for legal, ótimo. Se for farsa, desmorona tudo hoje. O homem da pasta engoliu seco. Não precisamos esperar ninguém. Mateus sorriu de leve. Ah, precisamos sim. Se vão mexer com sustento de senhora idosa baseado em fofoca, disse. Ou estão com medo de que alguém de cima venha. O fiscal ficou calado. Dona Helenice sentiu lágrimas nos olhos, mas não de tristeza. De cansaço. Anos pagando por medo, e finalmente alguém falando isso alto. E então se ouviu um carro freando perto. Não como Tesla. Um homem saiu com distintivo visível. 2 pessoas atrás dele. Boa tarde, disse. Supervisão estadual. Quem está responsável aqui? A rua gelou. Seu Rogério, no fundo, deu um passo atrás, e Dona Helenice percebeu que o empurrão final havia acontecido. Ou o sistema ia esmagá-las mais uma vez, ou finalmente estava sendo exposto na frente de todo mundo. O homem da supervisão estadual caminhou direto para o carrinho, distintivo à mostra. Não veio com pressa, nem com sorriso. Veio com aquele tom de escritório que finalmente estava do lado certo. Quem solicitou a intervenção? Perguntou. Mateus ergueu a mão. Nós, disse. E temos evidências de extorsão e fiscalizações armadas. A mulher de colete municipal se mexeu desconfortável. O homem da pasta engoliu seco. O policial olhou de lado para os parceiros, imaginando em que confusão tinha se metido. Dona Helenice estava tremendo, mas de pé. Os joelhos queimavam, coração batendo forte. Anos inteiros aguentando só para manter sua quadra. E hoje, nessa mesma quadra, tudo ia sair. O agente estadual olhou para os fiscais. Documentos, ordenou. Eles tiraram. As mãos não pareciam tão firmes. O agente estadual olhou para o carrinho, olhou para o fluxo de pessoas, depois olhou para Dona Helenice. Senhora, a senhora autoriza revisarmos as cobranças que fizeram por licenças nesses anos? Perguntou. Dona Helenice abriu a boca, e toda a verdade saiu pela primeira vez sem medo de parecer boba. Autorizo, disse. Paguei porque se não pagasse, fechavam. Rogério sempre falou isso. O murmúrio da rua virou rugido. Rogério. Seu Rogério cobra da senhora. No fundo, seu Rogério tentou sorrir, mas o sorriso não coube mais. Não inventa coisa, disse, aumentando a voz.
Eu só ajudava a senhora com a papelada. Gabriel se adiantou e mostrou o celular para o agente estadual. Mensagens, datas, valores. Um áudio onde a ameaça velada se ouvia com clareza. Se não pagar, te fazem batida amanhã. O agente estadual nem piscou. Isso é extorsão, disse seco. O policial municipal engoliu seco. O homem da pasta baixou os olhos. E então aconteceu a coisa que Dona Helenice mais temia desde o início. Rogério quis fugir do holofote, fazendo ela virar culpada. Deu um passo mais perto e apontou teatral para o carrinho. Opa, opa, gritou. Se é para investigar, investiga logo a história das crianças também, porque essa senhora sempre foi metida em coisa estranha. Até já ficou com 3 pivetes desaparecido. Dona Helenice sentiu o golpe como tapa público. A rua gelou. O agente estadual olhou para ele sem emoção. Que crianças? Dona Helenice engoliu seco. As mãos tremiam. Mateus falou por ela. Nós, disse. Silêncio. Gabriel e Daniel se postaram dos lados dela como se segurassem o ar ao redor. Policial, continuou Mateus. Anos atrás, quando éramos crianças, nos levaram sob custódia protetiva desse mesmo carrinho. E ele, apontou Rogério, foi quem articulou tudo. Dona Helenice sentiu como se o peito rachasse. A palavra nós era milagre falado alto. O pessoal olhou para os 3 homens com olhos novos. Eles, aqueles são os meninos. E o agente estadual franziu a testa. Sério. Tem como comprovar? Gabriel puxou uma corrente do pescoço, segurou erguido, um pingente pequeno de metal, 3 argolas ligadas. Então Mateus tirou o dele. Depois Daniel tirou o dele. 3 símbolos idênticos. Dona Helenice sentiu as lágrimas subindo sem permissão. Mateus olhou para Dona Helenice, voz finalmente rachando. A senhora nos alimentou quando ninguém mais quis, disse. A senhora nos deu teto. A senhora nos defendeu. A senhora foi o mais perto de família que tivemos. Dona Helenice apertou a mão no peito. Eu só, tentou dizer. E aí quebrou. Não com grito, mas com aquele choro silencioso de quem segurou anos. Procurei vocês, sussurrou. Procurei vocês tanto. Ninguém me dizia nada. Falaram que eu não era família e fiquei só com a falta de vocês. Daniel baixou a cabeça segurando a raiva. Separaram a gente por um tempo, admitiu. Mas nos achamos de novo e desde então fizemos promessa de voltar para a senhora. A rua não murmurava mais. A rua escutava. Rogério, vendo tudo desmoronando ao redor, tentou virar a narrativa. Só história, disse. Qualquer um pode inventar isso. O agente estadual ergueu a mão. Senhor, chega, disse. Temos transferências bancárias, áudios, testemunhas e evidência de intenção de manipular a operação. O senhor está preso por extorsão e fraude. Rogério gelou. Preso. Gaguejou, olhando para os fiscais como se procurasse salvação. Vocês sabem. Os fiscais baixaram os olhos. Ninguém salvou ele. O policial se adiantou e ali estava. Justiça poética. O homem que vivia assustando outros agora estava com medo de verdade. Rogério gritou e esperneou. Exigiu falar com alguém lá de cima. Mas não chegou a ninguém lá de cima porque o poder dele só existia enquanto ninguém desmascarasse. Dona Helenice viu ele ir embora e não sentiu alegria. Sentiu alívio. Anos de alívio. O agente estadual se aproximou de Dona Helenice. Senhora, seu carrinho está protegido enquanto investigamos. Ninguém vai fechar a senhora por isso. E se quiser, pode fazer queixa formal das cobranças. Dona Helenice assentiu com voz quebrada. Quero, disse. Não quero mais viver com medo. Mateus pegou a mão dela, a mão elegante dele sobre a áspera dela. Era contraste que doía de modo bonito. Não vai mais viver com medo, disse. O pessoal ao redor começou a bater palma, tímido primeiro, depois mais alto. Não era pelos carros, era por ver um abusador finalmente cair. E então, quando o barulho baixou, Mateus se inclinou para ela como se fosse criança de novo. Vovó, disse. Voltamos. Dona Helenice olhou para ele como se o coração finalmente ousasse acreditar. Mateus? Sussurrou. Mateus sorriu através das lágrimas. Sim. Gabriel?
Olhou para o segundo irmão. Gabriel assentiu. Sim, dona Helenice, sou eu. Daniel? Olhou para o terceiro. Daniel engoliu seco, durão por fora, quebrado por dentro. Sim, vovó. Dona Helenice fechou os olhos por um segundo e soltou o que havia guardado por anos. Obrigada, meu Deus. Os três a abraçaram com cuidado, sem apertar, como se tivessem medo de quebrar ela. Ela sentiu o perfume caro e, embaixo dele, como eco, pescou o cheiro de sabão limpo daquela memória. E ali mesmo, no meio da rua, uma ferida sarou. Mas faltava ainda uma ferida. Silvio, o filho da dona Helenice. Mateus olhou para ela sério. Dona Helenice, disse, tem mais uma coisa, algo que a senhora merece saber. Dona Helenice ficou tensa. O quê? Gabriel respirou fundo. Anos atrás, quando estavam mudando a gente de lugar para lugar, um homem ajudou a gente numa rodoviária. Deu pão, disse para procurar uma senhora de carrinho de comida e disse seu nome. Dona Helenice perdeu o ar. Quem era esse homem? Sussurrou. Daniel baixou a voz respeitoso. Chamava Silvio. O mundo parou para Dona Helenice. Não, murmurou. Meu filho. Mateus assentiu, olhos molhados. Achamos ele anos depois, disse. Estava doente. Conseguiu contar que a senhora procurou por ele, que se arrependeu de ter saído e que um dia queria voltar também. Dona Helenice tremeu toda. Ele está vivo? Perguntou com uma esperança que doía. Gabriel baixou os olhos. Não, dona Helenice, disse. Mas morreu sabendo que a senhora o amava e pediu uma coisa para nós, que se algum dia achássemos a senhora, contássemos a verdade e agradecêssemos por nunca ter parado de ser uma pessoa boa. Dona Helenice chorou. Não um choro alto, escandaloso, mas um choro quieto como chuva. E nessas lágrimas o último fio se fechou. A incerteza. Mateus a abraçou de novo. A senhora não perdeu a vida sendo boa, disse. A senhora ganhou. Ganhou a gente. Epílogo. Anos depois. Dias depois, o carrinho da dona Helenice ainda estava na quadra, mas não mais por necessidade. Por identidade. Os trigêmeos não a levaram para uma mansão para exibir. Arrumaram o apartamentinho dela, colocaram segurança, reformaram o carrinho e compraram uma cozinha comunitária aconchegante, com toda a papelada em ordem, tudo sem tirar o lugar dela. Até montaram uma hortinha comunitária pequenininha, do lado onde menino local podia aprender a plantar verdura, como forma de honrar a bondade dela e impedir que mais crianças acabassem na rua. Rogério enfrentou o processo. Os fiscais foram investigados, e o bairro aprendeu uma coisa que só aprende quando vê, que abuso termina quando a vítima para de ficar calada e quando alguém com poder decide usar para proteger, não para esmagar. Uma tarde, Dona Helenice serviu uma marmita de novo, dessa vez com mãos que tremiam menos. Olhou para Mateus, Gabriel e Daniel sentados em 3 banquinhos, igual anos atrás. O que vão querer comer? Perguntou, e a voz não era mais de medo, era voz de lar. Mateus sorriu. O que a vovó quiser, disse. E Dona Helenice entendeu a lição com um tipo novo de paz. Às vezes, uma refeição compartilhada não só enche barriga, traz família de volta. E enquanto brindavam, cada um deles sabia que havia vivido seu próprio milagre. Não o tipo de milagre dos filmes, mas o tipo mais real e poderoso de todos. O milagre do amor que transforma, cura e une para sempre. A história de Dona Helenice, Mateus, Gabriel e Daniel, havia provado ao mundo que às vezes as famílias não nascem, se escolhem, que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo e que quando uma criança acredita em você, você pode mover montanhas. E assim, a semana que havia começado, com uma senhora alimentando 3 meninos com fome, se havia convertido numa vida inteira de amor, propósito e milagres. Fim. Algumas histórias terminam, outras simplesmente continuam crescendo nos corações de quem as vive. Esta é uma história que não tem fim, porque o amor verdadeiro é eterno. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de curtir e compartilhar. Sua participação
Nos ajuda a continuar contando histórias que inspiram e transformam vidas. Conte nos comentários. Você acredita que a bondade sempre retorna? De que cidade você está nos assistindo? Sua opinião é muito importante para nós. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história de superação e família. Um grande abraço e até a próxima. ¿Cómo le decís tú? Resortera. ¿Eh? Resortera. Resortera esto, mira. Ah, eso se llama mariquita. Le decía Se llama resortera. marica. Marica. Dime. Perdón. Me voy a llevar todo esto. ¿Verdad? Porque no a todos les sale lo mismo. Tengo una polla de espacio. Bueno, A ver, ven. podría venir en otro momento después de... Ven. Toma, te la presto. No me gusta. Tómala, No, chao, chao. Por eso te veo como mascota. Literal, creo que sale más fácil ahogarme. Es que una quiere hacer ejercicio. ¿En serio vas a nadar 1000 bloques? Es que una quiere hacer ejercicio, pues una es... fitness. Súbete. Hasta que me agarre una serpiente marina no me voy a subir. ¡Ey! Súbete. No, hasta que me hables como una persona humana y no como una mascota, no. Estaba hablando silenciada. Todo este rato le estuve hablando y él no me estaba escuchando porque no me había quitado el silencio. Lol. Ya, déjenme. Extraño a la Martu, chiquillo. Extraño a la Martu. Para que te pongas high tech. Mira mi cuerpo, siente mi botox. Ni siquiera me... Dame la mano. Te presento a Daniel, mi cirujana. Para que te emociones. Si quieres ser alguien, no quieres ser tú. Tienes que ser alguien que no seas tú. Quieres ser tú, no vas a ser nadie, solo serás tú. Alguien, puedes ser tú, tienes que ser alguien que no seas tú. Quieres ser tú, no vas a ser nadie. Mira, ya llegó. Ay, escucho algo raro en el ambiente, como... no sé. Mira, no es la primera youtuber que me abandona. Hola. Escucho como un... ¿Por qué no me quiere hablar? un zumbido extraño. No entiendo qué... ¿Escuchas un zumbido? Sí, como un mosquito por ahí molestando. No sé. Un mosquito tratando de mascota a la gente, ¿eh? Eres mi mascota. Sería como raro.
Mientras no me demuestres que puedes sobrevivir sola, eres una mascota. ¿Y yo por qué te tengo que demostrar? No, chao, chao. Me voy a hacer mi cafetería. Mi cafetería mía. No de... Tu cafetería. Ajá, mi cafetería mía. Y solo tú vas a poder entrar a comer gratis. Todos los demás van a tener que pagar. Tú, Gina Mina, tú vas a ser la ¿Yo? única que va a entrar gratis. Sí. Oh, va. Y va. para ti va a ser precio doble por decirme mascota, ¿ok? Mascota, no Pero puedes viste, vivir. viste, mira cómo me trata, me está invalidando. Es porque soy mujer, ¿cierto? Es porque soy mujer. Me está invalidando mis Asterisco, habilidades. muerde su comidita mientras ve el drama. así que no voy a... Te ofrecimos ayuda, te ofrecí mi mochila y te enojaste porque te ofrecí la mochila. No, porque me dijiste, yo pregunté, entonces soy vikinga. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Quieres saber qué me dijo? Me dijo, no, más bien mi mascota. Y yo existiendo ahí, ¿cómo que mascota? ¿Cómo que tu cuerpo? Mascota. No lo acepto para nada. Así que desde ahora, Gina Mina, solo con ella me llevo muy bien. Va. Ujú. Bueno, ¿qué hacemos con las camas, Gina? ¿Cuáles camas? Aquí en esta mochila traje muchas camas y muchas comidas. E Todavía ingredientes, no hay que tenemos empezar. casita. Todavía no tenemos casita. Pero hay que ir acomodando, ¿no? Pues sí, pero pues los encargados de la construcción se fueron de sabático. Yo estoy minando. Coveni, ascendiste de mascota a ingeniera. Comienza a construir una casa. Yo le hago caso a Gina. Tu mascota puedo ser, la de él no. La tuya sí. Pero yo no quiero que Gina, seas una mascota. Quiero que Gina, seas te una regalo- mujer libre, fuerte y Te hermosa. regalo este unicornio, toma. Acepto el traspaso por ti. Bueno, a ver, no puedo negar que sí pareces un unicornio. Claro, pero yo soy mascota solo para mujeres empoderadas, no para hombres que me definen solo por mis habilidades para matar a un mimic. Va, ¿quieres vivir aquí? Si tú quieres, ahora soy tu mascota. A ti te voy a hacer caso. Eres bienvenida a vivir aquí. Te puedes hacer tu café por ahí. Pídele Ahí que tú ladre. eliges. No, ¿qué te pasa? ¿Acaso que los unicornios ladran? Mira, No si no sé, sabe, ¿tú has ni visto siquiera uno? sabe, cómo funciona la vida. ¿Has visto un unicornio? ¿Quién? Yo no, pero sí he visto unicornios. ¿Y los unicornios no ladran? No lo sé. Bueno, entonces, ¿sí? Aquí puedes agarrar cositas aquí de los cofres. Y si ocupas ir a hacerte algo, pues... Mira, Reiki, adoptó una Yo soy la virtud. encargada de minería. La jefa Otra de más. minería de los vikingos. Otra. Ok. Pues ahorita ando explorando. Y Guau. Adal es Adal. Se Si te se- hace si muy se fácil porta adoptar mal. VTubers. Si se porta mal, jala la del cuerno, así, órale, para abajo. Defiéndeme.